Ah, os playoffs da NBA. Esse é o momento que todo fã de basquete espera, né? A hora em que os grandes jogadores se tornam lendas eternas. A tensão vai aumentando a cada jogo e a cada série. Porém, isso não impede que a história seja feita logo na primeira rodada. É nela que vemos duelos entre o oitavo melhor colocado de uma conferência contra o primeiro. É Davi contra Golias, você tá ligado? Sempre é esperado que Golias vença, mas Davi às vezes é surpreendente. No episódio de hoje eu vou te falar das vezes em que a equipe que se classificou na oitava posição conseguiu avançar eliminando a melhor de sua conferência na temporada regular. Sejam muito bem-vindos ao Basquetopia. Eu sou Fernando Medeiros e estou aqui com você para relembrar as melhores histórias e os grandes personagens do mundo do basquete. Os playoffs da NBA são jogados no formato atual com 16 times desde 1984. A partir de 2003, todas as séries passaram a ser jogadas em um formato de melhor de 7. Os confrontos da primeira rodada são definidos de uma forma simples. O melhor classificado de uma conferência enfrenta o oitavo na mesma, que também pode vir do play-in. Da mesma forma, sempre é esperado que a equipe de melhor campanha ganhe até com certa tranquilidade do oitavo, né? Porém, existem algumas exceções e esses raros momentos foram inesquecíveis. Até 2024, 6 equipes que se classificaram com a oitava melhor posição conseguiram eliminar a melhor equipe da conferência. Hoje você vai conhecer todos esses casos. A primeira vez em que isso aconteceu foi na temporada 93-94. O Seattle Supersonics garantiu a melhor campanha de toda a NBA. A equipe tinha um excelente elenco com nomes como Gary Payton, Shawn Kemp e Detlef Schrempf. No ano anterior, havia chegado às finais do Oeste. Assim, eles acabaram cruzando com o oitavo da conferência na primeira rodada dos playoffs de 94, o Denver Nuggets. Os principais jogadores da franquia eram Dikembe Mutombo e Mahmoud Abdul-Rauf, que nunca havia sequer disputado um jogo de playoff na NBA. Por conta disso, era esperado que o Seattle avançassem sem grandes dificuldades. Os 2 primeiros jogos confirmaram favoritismo e abriram 2-0. Naquela época, a primeira rodada era decidida em melhor de 5 jogos, ou seja, bastava uma vitória para os Sonics confirmarem o favoritismo e varrerem o adversário. Mas Denver não desistiu e mostrou que era um time muito coração. A equipe venceu os próximos 2 jogos e deixou tudo para ser decidido no jogo 5, em Seattle. A partida foi extremamente disputada e os azarões de Denver acabaram fazendo a diferença. Robert Peck e Bison Dale somaram 40 pontos e 21 rebotes saindo do banco. Eles foram os melhores jogadores da partida, que terminou com vitória do Nuggets na prorrogação e o primeiro grande triunfo de um oitavo colocado na história da NBA. A segunda zebra do tipo aconteceu no fim dos anos 90. Na época, Miami Heat e New York Knicks estavam criando uma forte rivalidade. Em 97, as duas equipes se encontraram nos playoffs e o Heat avançou. No ano seguinte, novamente se cruzaram na pós-temporada, porém o Knicks levou a melhor. Em 99, eles se encontraram pela terceira vez seguida nos playoffs. A temporada regular teve apenas 50 jogos por conta de uma greve dos jogadores que não concordavam com mudanças sugeridas pelos donos das franquias. Mesmo assim, o Heat acabou tendo a melhor posição no leste. Já o Knicks ficou com a última colocação para os playoffs na conferência. Porém, é necessário ressaltar, o Heat venceu apenas 6 jogos a mais que o New York Knicks na temporada regular. Uma diferença muito pequena entre as duas equipes que acabaram ficando em posições tão distantes na tabela. A série começou com o Knicks surpreendendo, vencendo o Heat com tranquilidade em Miami. Depois de 4 jogos, ambas as equipes tinham 2 vitórias cada. O jogo final da série acabou sendo disputado em Miami. Heat
e Knicks ficaram próximos no placar durante toda a partida. Tudo estava empatado após 3/4 de jogo. No último período, o Heat vencia por 1 ponto, quando a menos de 1 segundo no relógio, Alan Houston acertou o arremesso que deu a vitória e a classificação de forma dramática para os Knicks. 8 anos depois, uma zebra desse tipo voltou a acontecer. Dessa vez, os protagonistas foram Dallas Mavericks e Golden State Warriors. A franquia do Texas teve uma temporada espetacular em 2006-2007. Venceu 67 jogos, teve a melhor campanha de toda a NBA e sua estrela Dirk Nowitzki foi o MVP. Eles tiveram tudo para voltar às finais que haviam disputado um ano antes, quando perderam para o Miami Heat. Porém, teriam que passar por um adversário que, apesar de uma campanha mediana, tinha grandes nomes no elenco. Esse time era o Golden State Warriors, que contava com Baron Davis, Monta Ellis e Stephen Jackson. Não havia nenhuma super estrela, porém todos conseguiam contribuir bem em um time que era marcado por deixar tudo de si dentro da quadra. No primeiro jogo, os Warriors mostraram que não estavam para brincadeira e roubaram o mando de quadra dos Mavericks. Dallas conseguiu empatar a série, porém, empurrados pelo grito de "We Believe" ou "Eu acredito", os Warriors abriram 3-1 depois de vencer o jogo 4 em casa. Só que os Mavericks venceram o jogo 5, empurrando a série de volta para a Califórnia. Dallas precisava desesperadamente vencer para se manter vivo e não protagonizar um vexame histórico. No fim, não deu outra. O jogo 6 foi um verdadeiro chocolate e os Warriors venceram por 111-86. Aquele elenco caiu na fase seguinte, mas ficou conhecido como o "We Believe Warriors" por conta do emblemático grito de sua torcida. Em 2011, os Spurs tiveram a melhor campanha do Oeste. Manu Ginobili e Tim Duncan foram All-Stars e a equipe ainda contava com Tony Parker e Richard Jefferson. O adversário na primeira rodada foi o Memphis Grizzlies, que voltava aos playoffs depois de 4 anos de ausência. O elenco, que tinha Marc Gasol, Mike Conley e Zach Randolph, começava a mostrar sinais de que seria uma pedra no sapato dos demais times do Oeste. Porém, não era esperado que isso acontecesse neste ano. Afinal, os Spurs eram um dos times mais consistentes e experientes da liga, com seu grande trio tendo conquistado 3 títulos juntos até então. Mas para os Grizzlies, isso parecia não importar. Eles venceram o primeiro jogo fora de casa, mas perderam o segundo. Ambas as partidas foram disputadas até o fim. Em seus domínios, Memphis venceu 2 seguidas e conseguiram abrir 3-1. O que antes parecia impossível, agora era bem provável. Os Spurs venceram o jogo 5 e a série acabou voltando para a casa dos Grizzlies. No jogo 6, Zach Randolph foi gigante. Ele fez 31 pontos e pegou 11 rebotes. Marc Gasol também teve uma boa atuação e Memphis venceu o jogo. Essa também foi a primeira série vencida pela franquia em playoffs, um marco histórico. Logo no ano seguinte, mais uma zebra daquelas que os fãs não esquecem. Mais uma vez, em uma temporada encurtada por conta de uma greve dos jogadores. O Chicago Bulls teve a melhor campanha da liga em 2011 e 2012. Apesar do atual MVP Derrick Rose ter problemas de saúde ao longo do ano, o elenco de apoio da franquia conseguiu segurar as pontas na temporada regular. Nos playoffs, eles cruzaram com o Philadelphia 76ers, que tinha tido 15 vitórias a menos que o Chicago na classificação. O principal jogador da equipe era Andre Iguodala, que foi All-Star naquele ano. No entanto, nenhum atleta fora ele havia se destacado muito. Na primeira partida da série entre Bulls e Sixers, o Chicago Bulls venceu por 103-91. Apesar da vitória, um fato culminante aconteceu para determinar o futuro daquela série. Nos minutos finais, Derrick Rose rompeu o ligamento cruzado anterior. A partida já estava praticamente definida quando ele se machucou, o que torna tudo ainda mais trágico. Sem sua principal estrela, Chicago não teve fôlego.
Philadelphia, que não tinha nada a ver com isso, venceu os 3 jogos seguintes e abriu uma larga vantagem. A série acabou indo para o jogo 6, com 3-2 para os Sixers, mas ainda assim a partida foi tensa do início ao fim. O Chicago Bulls vencia por 78-77 nos instantes finais, até que Omar Azik errou um lance livre faltando 7 segundos. Iguodala pegou o rebote, correu a quadra toda e tentou um arremesso. O ala sofreu uma falta e converteu os 2 lances livres para garantir a classificação dos Sixers. Uma vitória emblemática para a Filadélfia, mas que dói no coração dos torcedores de Chicago até hoje. 11 anos depois, vimos até agora a última vitória de um 8º colocado sobre o 1º colocado, essa a mais dominante de todas as zebras. O Milwaukee Bucks teve a melhor campanha da liga em 2022-2023. Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday foram All-Stars. Grayson Allen, Brook Lopes, Bobby Portis foram coadjuvantes de alto nível, compensando a ausência de Chris Middleton, que ficou fora de boa parte da temporada regular por conta de uma lesão. Já o Miami Heat teve uma campanha esquisita. A equipe venceu apenas 44 jogos e ficou em 7º lugar na Conferência Leste, classificando-se para o play-in. Só que o Heat perdeu o primeiro jogo contra o Atlanta Hawks e só foi garantir a ida aos playoffs após vencer o Bulls, assegurando a 8ª posição da conferência. Mesmo assim, a decepção no play-in não colocava Miami como um candidato a bater o Bucks, que chegava bem mais descansado para o duelo. No primeiro jogo da série, Giannis se lesionou ainda no primeiro quarto e Tyler Herro se machucou no segundo. 2 lesões de nomes importantes para seus times. Miami foi quem lidou melhor com isso, vencendo o jogo 1 fora de casa. Giannis não jogou o jogo 2, mas o coletivo de Milwaukee comandou a vitória. A série foi para Miami e no jogo 3 o Heat venceu tranquilamente em mais uma partida em que Giannis não entrou em quadra. O grego voltou para o jogo 4. A vitória era mais necessária do que nunca para Milwaukee não ir para sua casa em desvantagem. Porém, Jimmy Butler tinha outros planos. E que planos, meus amigos? O ala fez absurdos 56 pontos na partida, a 4ª maior pontuação individual da história dos playoffs, e o Heat saiu com a vitória. No jogo 5, Antetokounmpo e Butler travaram uma batalha épica. A partida foi para a prorrogação e as 2 equipes nervosas erraram muitos arremessos. O Heat vencia por 2 pontos a segundos do fim, quando Gabe Vincent errou um arremesso para 3 que poderia definir tudo. Giannis pegou o rebote e deu a esperança que o Bucks precisava. A bola caiu nas mãos de Grayson Allen, mas o ala armador demorou demais para chutar e quando conseguiu, o tempo já havia acabado. Vitória emblemática do Miami Heat, que havia deixado um dos grandes favoritos pelo caminho. No jogo final, Butler anotou 40 pontos e fechou a série com uma média absurda de 37,6 pontos por jogo, mostrando mais uma vez que nos playoffs poucos jogadores decidem como ele. Essas 6 equipes estão marcadas não só na mente de seus torcedores, mas na de todos os fãs de basquete. O que elas conseguiram foi algo muito especial. Qual dessas séries você acompanhou? Qual dessas zebras te deixou mais chocado? Você acha que ainda veremos algo do tipo nos próximos anos? Deixa aqui seu comentário que a gente responde você. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nada aqui no Central do Basquete, porque todo dia tem vídeo novo. Esse foi mais um Basquetopia e eu aguardo vocês até o próximo. É nóis, valeu!